Geração ao Jornal quinta-feira, boa noite. Mercado, moeda nacional com tendência de recuperação ainda abaixo dos níveis desejados. Alta de preços continua a sufocar o poder de compra. Especialistas falam em necessidade de medidas mais práticas de regulação. Cabinda, a população fala em especulação dos preços de inertes e pede intervenção das autoridades. Está difícil dar seguimento às obras. No ano letivo 2024-2025, a abertura acontece amanhã na província do Ija, em Luanda. O dia foi de novas reflexões sobre políticas educativas mais inclusivas. Preparativos para a Cimeira do Futuro. Detalhes sobre a simulação que juntou em Luanda mais de 400 jovens líderes angolanos. Cidadania, reflexão que se impõe sobre a realidade do país. Caminhos para Moshima, peregrinação às portas. Centenas de devotos madrugadores já se encontram no local de concentração. Na ordem da atualidade, também as novidades do desporto e o resumo do que acontece além das nossas fronteiras. Bem-vindos ao melhor da informação. Outra vez, boa noite. Mercado, o Kwanza tem vindo a ganhar terreno. A tendência de valorização em relação à moeda estrangeira, mas em níveis ainda muito baixos do desejado. A alta de preços continua a sufocar o poder de compra. Especialistas falam da necessidade de medidas mais práticas de regulação do mercado. A flexibilização da moeda nacional, o Kwanza, tem tido um impacto significativo no poder de compra das famílias angolanas. Desde 2018, o Kwanza sofreu uma desvalorização acentuada, perdendo cerca de 76% do seu valor em relação ao dólar. Ao longo desses anos, várias políticas de flexibilização têm sido implementadas pelo Executivo para controlar o aumento da inflação, que nesta altura gira em torno de mais de 31 pontos percentuais, uma situação que preocupa a classe econômica. O que está na base da inflação leva-nos a refletir sobre as principais causas da inflação em Angola. Primeiro, são causas estruturais. Primeiro é o facto de termos uma economia introvertida, uma economia de enclave, ou seja, uma economia extremamente dependente de um único setor, que é o setor petrolífero. Isso faz com que não tenhamos capacidade de gerar receitas ou rendimento proveniente de outros setores. O aumento da produção nacional tornou-se na principal saída da situação inflacionária em Angola, mas as altas taxas de importação empobrecem cada vez mais o bolso do cidadão. Sabemos que, tendo em conta a demanda por divisas, as injeções que têm sido feitas, tanto pelo Ministério das Finanças através do Tesouro, bem como o BNA, ou Banco Nacional de Angola, acima de 300 milhões e abaixo de 600 milhões de dólares, ainda não é suficiente, tendo em conta a demanda por divisas no nosso mercado. A outra dificuldade, que também é estrutural, tem que ver com a produção nacional. Ainda não temos uma produção nacional que consiga dar resposta ao consumo interno, fazer com que deixemos de importar produtos da cesta básica e limitemos apenas aos produtos feitos localmente. Ainda não é possível porque não temos. Essa combinação de desvalorização da moeda e da alta inflação também tem implicações para o crescimento econômico do país, que enfrenta uma possível recessão. Do ponto de vista econômico, as nossas famílias estão desconfortáveis, porque o índice de desconforto econômico, que é a soma da taxa de inflação e a taxa de desemprego, gira em torno de 63%, que é mais de 50% deste indicador. Como consequência, temos este cenário. E o final do ano é sempre um período de muita especulação, porque vêm as quadras festivas e o nosso mercado reage negativamente às especulações, onde teremos muito mais subidas de preço, tendo em conta as quadras festivas. E em Cabinda, a população queixa-se da especulação dos preços dos inertes. O assunto já é do conhecimento das autoridades locais, que prometem tomar medidas pontuais para inverter o cenário. A especulação dos preços dos inertes preocupa a população em Cabinda.
O acordo celebrado entre os operadores e a Secretaria dos Recursos Minerais estipula o preço da carrada de areia no valor de 65 mil kwanzas. Mas o que se nota hoje é diferente. A especulação leva a 120 mil kwanzas. A população afirma que adquirir material de construção em Cabinda tornou-se muito difícil. A areia antigamente custava coisa 20 mil kwanza, agora atualmente já está com 120 mil, são preços que não podia ser. Burgal antigamente custava coisa 50 mil a 70 mil, agora dia de hoje já está nos 250. Há pessoas que também, esse burleiro também que estão vendendo por vasos 300 mil, é por isso que estão vendo muitos jovens coisa na cidade. Estão mesmo coisa assim porque não tem trabalho de fazer. Os responsáveis das minas de exploração dizem que têm estado a respeitar os preços de carregamento que corresponde a 20 mil kwanzas. Quem altera são os camionistas. O preço de venda cá na boca de mina é sempre controlada pelo Estado. E a mina não pode alterar esses preços sem autorização do governo. Acontece que os camionistas aproveitam a especular as populações. E como eles comentam de vez em quando que os próprios clientes é que propõem o preço. Por exemplo, ele está a levar uma carga de 70 mil kwanzas e o cliente diz, olha, mas que eu te dou 100 mil, despeja-me lá na obra e não sei o que é aquilo. E eles passam a achar que os 100 mil é o preço normal da venda ou revenda dessa areia. A gente não tivemos esse problema de especulação dos preços altos. Por exemplo, nós os motoristas, nisso ali, infelizmente, porque os garimpeiros que estão lá por fora é que fazem isso ali por razões que não havia máquinas. Através da máquina, é por isso que os garimpeiros que tiveram essa especulação dos preços altos, mas nós os motoristas, isso que não, apenas estavam a vender por 90 mil kwanzas. É importante que o cidadão vá à busca da tabela, compreenda o preço e depois de compreender o preço, ele vai saber de que se o camionista ou o associado em que estiver a fazer a venda do inerte está ou não a fazer o preço que é estabelecido por regra ao Estado. O secretário provincial dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás promoveu um encontro de sensibilização para se evitar a especulação que tem estado a prejudicar o pacato cidadão. O responsável disse também que todos aqueles que desobedecem à lei poderão sentir a mão pesada da justiça. A carrada de areia na mina deve custar 20 mil kwanzas. Infelizmente, quando vamos ao mercado, por exemplo, no Cabaçango devia ser vendido 65 mil kwanzas. O preço definido é este, acordado. Mas estamos a ver alguns a vender 100 mil, 90 mil. Vamos exigir que um boletim que todo consumidor que adquirir areia ou quer adquirir carada de inertes na cidade deve exigir um comprovativo boletim da Secretaria. E em caso desse motorista efetuar especulação, tem provas como denunciar. Se for uma empresa legal, vamos tomar medidas administrativas. Cassação, cancelamento das licenças. Se for aqueles revendedores que não estão registrados a nós, vamos chamar a polícia para deter, porque é um ato criminal. As dificuldades na aquisição de material de construção têm estado a fazer com que muitos jovens desistam do sonho da casa própria. Há bairros de Luanda que ainda lidam com a falta de energia elétrica da rede pública. São os casos do Bita Progresso, Santo António e Fubo. Para os moradores, o recurso tem sido os chamados PETES. A problemática da energia elétrica da rede pública em alguns bairros na cidade capital, como a Fubu, Bita Progresso e o bairro Santo Antônio, continua a ser um martírio na vida dos munícipes. Aqui, na verdade, a energia que mais falha. Nós já temos coisas na arca que ficamos quase um mês sem energia. E as coisas tudo que estavam na arca acabaram por estragar. José Caculo é um fazedor de arte, estilista, e a energia muitas das vezes tem dificultado muito o nosso trabalho que toca a produção de uniformes. Por falta de energia, por vezes, acabamos a não cumprir com o combinado, com prazo determinado para a entrega das mesmas peças. Nos bairros são notórias várias cabines de transformação de energia vandalizadas. Moradora do bairro da Fubu há 7 anos, Ingrácia Neto, disse que a energia que consome é dos famosos PTs
onde o contrato custa em média 100 mil kwanzas. Eu, no meu caso, a minha energia é do PT lá na Praça da Fogo da Alegria. Sim, é da Alegria, mas nós pagamos o preço, não é da ENDE. Porque nós consumimos energia da PT, que é da Praça da Alegria. O preço é 7.500 por mês. Quando é com multa, pagamos 8.500 por mês. Distintos bairros, mesma problemática: energia elétrica. A situação de energia não está totalmente boa. Temos aquela energia dos PT, infelizmente não nos aguenta conforme que as pessoas esperam. Há momento fica 3 dias não temos energia, há momento está bom. Principalmente o tempo chuvoso é muito crítico nós termos situação de energia resolvida. Pedimos aos nossos governantes, a pessoa de direito, nesse caso o ministro da Energia e Água, para que veja a nossa situação no que toca à energia no bairro da Fubu. Segundo dados do Ministério da Energia e Águas, até 2025, a procura de energia elétrica crescerá 5 vezes, atingindo os 7,2 gigawatts de carga, assentes na eletrificação de 60% da população, no aumento da riqueza nacional e na industrialização do país. Cimeira do Futuro. Recomendações para jovens líderes angolanos. Em destaque. Luanda. Educação e desafios de inclusão. Para este ano letivo temos aproximadamente 14 alunos. Mesmo construindo escola, não cobre a demanda. Soluções para o equilíbrio entre a procura e a oferta escolar. Só tem uma saída: fomentarmos o surgimento de várias escolas comparticipadas, mesmo ao nível do ensino médio. Se oferecermos melhor qualidade de ensino no interior, vamos atrair o regresso das pessoas que vieram para Luanda. Expectativa no meio social. Só o ano passado, mais de 1 milhão de pessoas ficaram fora do sistema normal de ensino. Estou com medo de a minha idade poder crescer e eu ficar mais um ano em casa. Os pais, o salário que eles recebem já é pouco. Pagando o colégio, já não conseguem mais pagar a alimentação. Reportagem da semana. A criança não pode sair de ser atraída da escola por causa de uma merenda escolar. Não, isso é pobreza. Exclusivo Girassol Jornal. Amanhã não perca a reportagem da semana aqui no Girassol Jornal. Na Huila tiveram início hoje as operações de colheita das amostras do material genético dos familiares para a identificação das últimas 10 vítimas do acidente na última sexta-feira nos arredores da cidade do Lubango. A colheita das amostras de material genético dos familiares para a identificação das vítimas do acidente da última sexta-feira nos arredores do Lubango iniciou esta quinta-feira. O médico legista António Pascoal disse que os resultados devem ser conhecidos dentro de 15 dias e agradece a colaboração dos familiares das vítimas. Demos início ao processo de colheita de amostras biológicas no âmbito do processo de identificação das vítimas do acidente de viação. Aqui convém ressaltar o elevado grau de cooperação dos familiares, de forma incondicional, doaram ou estão a doar as amostras biológicas para se chegar então, se concretizar esse desafio que nós temos, que é chegar à identificação positiva das vítimas. Este processo de identificação por via da genética forense, falaríamos num período razoável de 15 dias. António Pascoal adiantou que todo o processo de identificação das 10 vítimas do sinistro que morreram carbonizadas conta com o apoio do Ministério do Interior, que disponibilizou material técnico para o efeito. Este é um processo que temos que ver de uma abordagem mais alargada, nacional, ou seja, houve aqui uma mobilização geral, tendo em conta a magnitude do evento em si, e no âmbito dessa mobilização geral, temos o apoio incondicional da superestrutura do Ministério do Interior. O representante das famílias das vítimas do acidente, David Gus, considera que o início deste processo é um alento para que brevemente possam ser realizados os funerais condignos dos seus entes queridos. Acabamos agora de receber o repto daquilo que foi o apelo dirigido às entidades competentes.
Nesta altura estará a se fazer tanto a recolha, a colheita das amostras, sentido de ser levado ao laboratório, a fim de que num período razoável, então possamos realizar o funeral de forma condigna a todos sinistrados. O acidente ocorreu na última sexta-feira, na localidade do Luiovo, arredores da cidade do Lubango, quando um caminhão contentorizado colidiu com um Toyota Yaris que fazia serviço de táxi, provocando 15 mortos, 10 dos quais carbonizados e que ainda não foram identificados. E a cidade do Lobito, em Benguela, tem um novo administrador já apresentado e com prioridades definidas. O responsável promete prestar maior atenção aos problemas de saneamento básico no município, que também lida com o fenómeno do crescimento habitacional desordenado. Saneamento básico, crescimento desordenado são entre vários problemas que o município do Lobito enfrenta, de acordo com as palavras do governador Luís Nunes, no ato da tomada de posse do novo administrador da cidade ferroportuária do Lobito. Este magno município registra ainda inúmeras preocupações, transversais aos diferentes sectores, especialmente no que diz respeito ao saneamento básico, ao crescimento desordenado, à insuficiência de salas de aulas, à assistência médica e medicamentosa, à distribuição de energia e água potável a determinadas localidades, entre muitos outros constrangimentos que é a nossa tarefa e dever trabalhar de forma incessante para encontrar soluções concretas e definitivas. Ao dirigir-se ao novo inquilino da administração do Lobito, Luís Nunes diz esperar empenho na resolução dos problemas que afetam a vida dos lubitangas. Imponho da vossa parte, enquanto servidor público, a disponibilidade e entrega total do seu conhecimento técnico-científico para uma aplicação prática no terreno, priorizando um contacto permanente com as nossas populações. Primar por uma governação participativa, inclusiva, aberta e de proximidade. É o que a população do Lobito espera de si, enquanto filho da terra e novo timoneiro deste navio, que tem que trazer a bom porto e ao povo lubitanga os benefícios dos grandes projetos e investimentos a decorrer no seu território. A comunicação social, o investigador e académico deixou claro a sua disposição e lealdade às orientações do governador provincial. O que o Lobito pode esperar da minha pessoa é trabalho, dedicação e empenho e muita proximidade na relação do dia a dia com os munícipes. Temos ideia dos problemas, é óbvio que não temos uma varinha mágica, mas temos sobretudo força, determinação, empenho, amor pela terra, amor pelas pessoas e muita vontade de fazer com as pessoas, muita vontade de trabalhar com as pessoas para ir melhorando de forma gradual, paulatina, as condições de vida das pessoas, de acordo com os recursos que forem sendo disponibilizados para o desempenho da nossa ação. A poucos dias de celebrar mais um aniversário, o município de Lobito conheceu nesta quarta-feira o seu novo administrador. Cidadãos dos 164 municípios do país foram ouvidos no quadro do orçamento participado e do orçamento participativo, o que se pretende é envolver os municípios no processo de definição das prioridades orçamentais. O Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia entende que o país tem registrado avanços. Na elaboração do orçamento participado e participativo, o cidadão é a prioridade. Ele quem tem a missão de selecionar as principais prioridades do município. Segundo especialistas, é uma forma de devolver à sociedade civil o espaço que por natureza lhe pertence, mas que antes lhe era furtado. Para o diretor executivo do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia, Luís Jimbo, os dois modelos visam essencialmente fazer do cidadão um partícipe direto no desenvolvimento do seu município. É uma modalidade adequada para o orçamento participativo porque se dá a toda a liberdade
no cidadão de desenvolver a prioridade e fazer a gestão. Mas a outra grande dificuldade é sim a de gestão. É a capacidade de identificar ou transformar problemas do dia a dia em políticas públicas, da parte dos gestores públicos. O cidadão se queixa de tudo, mas está na capacidade do gestor público transformar tudo isto em políticas públicas consequentes. Angola tem vindo a implementar o orçamento participado e também o participativo, mas os resultados ainda não são os esperados. Luiz Jimbo refere que, apesar dos avanços registrados, o país ainda enfrenta alguns desafios neste domínio. A linguagem para o OGE tem que ser uma linguagem de política pública, mas o cidadão não é obrigado a falar do seu problema numa linguagem de política pública. E então, estes desafios com estas duas modalidades tendem a ser melhorado a nós. O munícipe ainda não sente que o que o administrador está a fazer é aquilo que ele pediu no ano passado. E esta dificuldade o administrador tem porque a alocação de financiamento do governo central ainda não é adequada e rigorosa a acompanhar aquilo que sai da prioridade do município. Para o especialista em sistemas eleitorais e democracia, a prestação de contas aos munícipes é fundamental para uma boa governação. Isto vai permitir com que o cidadão saiba que sim, a prioridade foi aceita, mas o administrador não recebeu dinheiro para executar o projeto. Ou a prioridade foi aceita, mas já foi incluída num projeto central que está a ser implementado a nível do município. E também vai permitir, está a permitir com que os administradores façam a advocacia, que estamos a receber prioridade, mas não estamos a receber dinheiro. Por favor, aloquem dinheiro para estas prioridades que os munícipes estão a dizer. E isto vai promover a boa governação, a transparência e a prevenção de peculato, corrupção, porque haverá sempre um mecanismo no município em que o cidadão ouve o que foi feito, quanto foi alocado, e aqui há a possibilidade, se os números não darem certo, de outros órgãos que trabalham na prevenção da corrupção poderem agir. No processo de orçamento participativo, o governo consulta a população a partir de reuniões abertas à sociedade sobre as suas demandas prioritárias e o que incluir na Lei do Orçamento Geral do Estado para cada ano. A abertura do ano letivo 2024-2025 acontece amanhã. O ato oficial terá lugar na província do Ije. O início das aulas está previsto para 2 de setembro. Aqui em Luanda, o dia foi de novas reflexões sobre políticas educativas mais inclusivas, no encerramento de mais um encontro que juntou organizações da sociedade civil. Os membros de várias organizações da sociedade civil culminaram um ciclo formativo em matérias ligadas a políticas de gestão e organizativas para melhor prestarem advocacia para as causas sociais que beliscam o sistema de educação em Angola. Assim mesmo, daqui em diante, vamos procurar já aplicar isso na prática nas nossas organizações, aquilo onde temos falhado, aprimorar aquelas falhas e para melhorarmos a fim de ajustarmos segundo aquilo que as normas orientam. Quer dizer que aqui o sistema-chave é nós tentarmos ajustar a nossa visão ou a visão da organização em função da rede e segundo aquilo que são as políticas do nosso sistema educativo, para tentarmos andar junto. Desafio da mesma, nós estamos a contribuir com a língua inglesa. Nesse caso, trabalhamos com crianças da parte de 6 anos até o mais além. Então, na mesma, essa atividade tem sido bom porque nós conseguimos estar junto com a Embaixada da Zâmbia, dar uma atividade, fizemos demonstrações e eles gostaram daquilo que nós temos feito como nosso trabalho, do nosso projeto. As organizações que fazem parte da rede angolana da sociedade civil levaram consigo preocupações que passam pela inclusão de pessoas vulneráveis ao sistema de ensino. Distribuímos terreno às viúvas, as crianças órfãs também têm direito à escola. Temos 2 colégios, temos o Colégio Torre de Saber e temos o Colégio Vini 24 e temos crianças órfãs que beneficiam-se do estudo até a 9ª classe, mas estão encontrando muita dificuldade em termos mesmo da alimentação. Temos crianças aí que os pais também abandonaram as casas
preferiram arranjar outras casas de mulheres solteiras. A Rede Angolana da Sociedade Civil Educação para Todos defende que tem estado a levar a cabo várias ações para a melhoria da educação no país, incluindo encontros de concertação com organizações internacionais. O capítulo da Angola, em relação, por exemplo, às crianças que ficam fora do sistema de ensino, aquilo que nós chamamos de advocacia por evidência, permite que nós, neste momento, ajudemos a enquadrar mais ou menos 5 mil crianças no sistema de ensino. Nós consideramos nas escolas comunitárias, estamos a enquadrar mais ou menos 5 mil crianças. A nossa rede de educação está a ajudar a trazer mais ou menos aí valores na ordem de $200 mil, também valores ainda muito pequenos, mas com esses valores também conseguimos fazer algumas ações estendidas por algumas províncias do país. A formação com os membros da sociedade civil aconteceu em sistema híbrido, sendo que as províncias de Benguela, Malange, Kwanza Sul, Huila e Zaire participaram em formato online. E falamos a seguir de uma pesquisa recente sobre o uso de drogas. O estudo revelou que Angola tem mais de 40 mil pessoas viciadas em drogas. Mais de 40 mil pessoas são viciadas em drogas no país. A informação foi avançada esta quinta-feira no Lubango pelo presidente da Associação Nacional de Luta contra as Drogas, Cláudio Pinto, que falava à margem de uma palestra sobre o suicídio, sua relação com as drogas e jogos de apostas patológicas. Cláudio Pinto disse que as drogas mais consumidas em Angola são a liamba, crack, anfetaminas, êxtase, cocaína e bebidas alcoólicas, sendo Luanda, Benguela e Huila as províncias com maior incidência. Nós inquirimos 46.607 pessoas a nível das províncias de Luanda, províncias de Malange, Uís, Lunda Sul, Mochico, Uambo, Benguela, Huila, Namibe, Kwanza Sul e Kwanza Norte. Então tivemos uma prevalência, como disse, de 46.607 pessoas. Vale aqui dizer que também as bebidas alcoólicas, o cannabis ativo ou estupefaciente, crack e cocaína, êxtase, são das drogas mais consumidas nessas províncias. Estamos a dizer primeiro, a província de Luanda lidera com maior consumo de bebidas alcoólicas e de estupefaciente, crack e êxtase. Depois vem a província de Benguela, depois, em terceiro lugar, a província da Huila. Segundo Cláudio Pinto, o consumo de drogas, a depressão, dívidas devido ao vício aos jogos de azar e problemas sociais estão na base do elevado índice de suicídios no país. Um dos grandes problemas também de causa do suicídio tem a ver com o endividamento. Muita gente endivida-se, muito dinheiro, hipotecam casas para a prática de jogos de apostas. O líder associativo adiantou que estão em curso atividades para a prevenção desta prática em várias províncias. A Associação Nacional de Luta contra as Drogas, o Ministério do Interior, o Ministério da Saúde, da Juventude e Desporto, o Ministério da Defesa e vários outros parceiros, estamos a levar a cabo, a nível do próprio país, várias palestras para os efetivos e estamos a realizar várias atividades de campanhas de educação preventiva para as comunidades. Está de volta a informação, saudações renovadas. Mais de 400 jovens líderes angolanos participaram hoje do ato de simulação da Cimeira do Futuro, que acontece no próximo mês nos Estados Unidos da América. O evento teve lugar aqui em Luanda. Na ocasião, a secretária de Estado para a Juventude considerou a Cimeira uma oportunidade para os jovens dialogarem sobre as soluções dos conflitos no mundo e a criação da cultura de paz. Os problemas de vária ordem e que implicam negativamente no desenvolvimento dos países
merecem uma abordagem multilateral porque só desta forma serão encontradas as melhores resoluções. O multilateralismo na resolução dos problemas, por exemplo, da insegurança alimentar a nível internacional. Temos também as questões climáticas. Então são estes os desafios que vão exigir que países tenham um bocadinho mais de cautela, que colaborem muito mais em desenhar soluções que levem a peito essencialmente o futuro destas gerações vindouras que não só estarão em Angola. Em relação às guerras, quer na Ásia, as guerras aqui em África, na região da RDC ou na Europa do Leste, hoje a guerra está um pouco em quase toda a parte. Então, nós enquanto jovens, também enquanto jovens angolanos, começamos a entender que enquanto jovens já podemos nos preocupar, já devemos inclusive nos preocupar com os assuntos globais, porque de certa forma afetam-nos e começamos a pensar em soluções e não apenas em conhecer os problemas. Bernarda e Mitiano fazem parte de um grupo de jovens que nesta quinta-feira participou da simulação da ONU, um evento que visa aproximar os jovens da Cimeira do Futuro, que acontece em Nova Iorque, no mês de setembro. A secretária de Estado da Juventude, Danila Patrícia Bragança, considera que o evento é sempre uma oportunidade para a juventude tomar contacto com os esforços de Angola para a resolução do conflito que impõe a RDC ao Ruanda. Naturalmente importante voltarmos a falar um bocadinho sobre a Agenda África 2063, que é uma agenda bastante interessante para os jovens africanos. Falarmos aqui sobre a cultura da paz. Nós, felizmente, o nosso país, sob liderança do Excelência Presidente da República, tem estado a desenvolver um trabalho absolutamente fantástico a nível da região, sobretudo na mediação do conflito com o Ruanda, a República Democrática do Congo. Então é importante que os jovens tenham conhecimento e a percepção de que só com cultura de paz, só com paz efetiva, podemos de facto dar pulos significativos rumo ao desenvolvimento sustentável. A simulação que tem sido realizada pela Organização das Nações Unidas em vários pontos de África e do mundo reuniu na Academia Venâncio de Moura 400 jovens angolanos de mais de 1.200 inscritos. O meu objetivo, a minha esperança é que depois dessa simulação organizada pelos jovens, como nosso apoio e o apoio da República Federal da Alemanha, a Académica Diplomática Venâncio de Moura, seja possível que as próprias universidades, associações juvenis, escolas secundárias também se organizem eles mesmos, mais jovens, para simular este tipo de atividade. Em 4 painéis de diálogo interativo, os jovens debateram sobre como transformar a governança global e acelerar a implementação da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, o reforço do multilateralismo em prol da paz e da segurança internacionais, reforço da luta contra a mudança climática e o combate contra desafios do meio ambiente e ainda rumo a um futuro digital comum, reforçar a inovação e a cooperação inclusivas para colmatar as clivagens digitais. O papel desempenhado pelo governo angolano na promoção da paz e segurança no continente africano voltou a ser enaltecido pelos Estados Unidos da América, que mais uma vez elogiaram o esforço que tem sido evidenciado para o alcance da estabilidade, sobretudo na região leste da República Democrática do Congo. O reconhecimento foi feito em Addis Abeba, Etiópia, pela representante norte-americana junto da União Africana, Stephanie Sullivan, durante o encontro de trabalho com o embaixador de Angola na Etiópia e representante permanente junto da União Africana e da Comissão Econômica das Nações Unidas para a África, Miguel Bembe. A diplomata norte-americana enalteceu o papel desempenhado pelo governo angolano para a promoção da paz e segurança no continente africano, especialmente na região leste da República Democrática do Congo. Neste sentido, reiterou a disponibilidade dos Estados Unidos da América em apoiar os esforços e iniciativas de Angola tendentes à resolução pacífica de outros conflitos em África. Os 2 diplomatas manifestaram ainda preocupação em relação ao conflito no Sudão e à crise humanitária naquele país, os desafios pós-missão de transição da União Africana na Somália, a instabilidade da República Centro-Africana, em Moçambique e na região do Sahel.
Para os dois diplomatas, tais situações exigem uma abordagem holística e a mobilização de esforços coletivos da comunidade internacional. A representante norte-americana junto da União Africana foi informada sobre o trabalho desenvolvido por Angola em julho último, durante a presidência do Conselho de Paz e Segurança da União Africana e em relação à eleição do país em 2025 como presidente da organização continental. Outro tema que mereceu destaque durante o encontro foi a propagação da varíola dos macacos. Sobre este assunto, Miguel Bembe e Stephanie Sullivan mostraram-se apreensivos em relação à rápida propagação da doença. Os dois diplomatas apelaram ao Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças a reforçar a coordenação de ações preventivas com os Estados-membros a fim de estancar a propagação da enfermidade já declarada pela Organização Mundial da Saúde como uma emergência de saúde pública de importância internacional. A Nigéria se tornou o primeiro país africano a obter vacinas contra a varíola do macaco. O país recebeu 10.000 doses dos Estados Unidos da América. Para a primeira dose, as autoridades nigerianas priorizaram 5 estados. Confira a seguir a atualidade internacional. Os 5 estados priorizados são Bayelsa, Edo, Cross River, Lagos e Rivers, com a maior carga de casos de Mpox. Os casos de varíola foram confirmados em mais de 10 dos 36 estados da Nigéria. O diretor executivo e CEO da Agência Nacional de Desenvolvimento de Cuidados de Saúde Primários da Nigéria, Dr. Mui Aina, disse que a cerimônia de entrega de hoje simboliza mais do que uma transferência de vacinas. Ele exemplifica o poder da cooperação internacional no enfrentamento dos desafios globais de saúde e dos desafios locais de saúde. A República Democrática do Congo é o epicentro do surto global. Os Estados Unidos da América prometeram doar ao país 50.000 doses. E em Moçambique, as autoridades de saúde de Zambésia instalaram um posto de controlo sanitário na fronteira com Malawi para prevenir eventuais casos de Mpox no país. O Ministério da Saúde de Moçambique anunciou na segunda-feira que o país continua sem casos positivos de Mpox, após análises a 7 casos suspeitos da doença registrados entre 14 e 26 de agosto e que deram resultado negativo. O presidente venezuelano Nicolás Maduro criticou o chefe de Relações Exteriores da União Europeia depois que o principal diplomata do bloco disse que Maduro não havia fornecido as evidências públicas necessárias para provar que era o vencedor das eleições de julho. Maduro respondeu aos comentários de Josep Borrell na segunda-feira, durante uma reunião dos países da ALBA, um bloco de governos de esquerda nas Américas, e argumentou que ele instiga e apoia uma guerra aberta da Ucrânia contra a Rússia. As autoridades repetiram os apelos para que Maduro divulgue as apurações oficiais das eleições, consideradas a única contagem de votos verificável na Venezuela, pois são quase impossíveis de replicar. O alto representante da União Europeia, Josep Borrell, disse que somente os resultados completos e verificáveis de forma independente serão aceitos e reconhecidos. O exército russo reivindicou hoje a conquista de 2 novas localidades na região de Donetsk e Lugansk. Tratam-se das cidades de Mykolaiv e Stelmakivka, segundo relatório diário do Ministério da Defesa russo. Estas cidades estão situadas num importante centro logístico que há várias semanas tem sido alvo de ataques das tropas russas, o que levou as autoridades locais a ordenarem em 19 de agosto a retirada de famílias com crianças das cidades e dos seus arredores. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky já admitiu na quarta-feira que a situação é difícil para o exército ucraniano que se encontra perto de uma das cidades. Os principais esforços e as maiores forças da Rússia estão concentradas nesta região, explicou o líder ucraniano. Na quarta-feira, Zelensky garantiu, no entanto, que a ofensiva na Rússia permitiu aliviar a pressão no leste do seu país.
E pelo país é destaque nesta edição do Girassol Jornal também a peregrinação a Nossa Senhora da Muxima. O evento religioso está às portas, acontece já amanhã. Os peregrinos madrugadores já se encontram no local de concentração. Temos detalhes que recebemos em direto a seguir com a jornalista Susana Ângelo, também já destacada na Kissama para a cobertura da peregrinação. Susana, boa noite. Sabemos que já vai tudo agitado por aí. O que é que mais podes acrescentar neste dia que antecede a maior peregrinação religiosa do país? Boa noite, Simeão. Boa noite aos nossos telespectadores. Como disseste e muito bem, os fiéis já, alguns se encontram aqui no Santuário da Nossa Senhora da Muxima para mais um momento de festa de fé, um evento anual que acontece aqui no município da Kissama. Este ano a peregrinação à Nossa Senhora da Muxima acontece sob o lema Com Maria, vivamos na fé, o ano da oração. Vamos para outros detalhes com o porta-voz da peregrinação à Muxima, o padre Queiroz Figueira. Padre, qual é a agenda para esta peregrinação? Nós temos 3 dias de peregrinação. Oficialmente a peregrinação começa amanhã. Às 7 horas temos a missa. Ao longo do dia teremos catequeses, confissões. E às 18 horas da manhã teremos a missa que será presidida por Sua Excelência Reverendíssima Senhor Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, Arcebispo de Luanda. No sábado teremos missa pelas 7 horas, depois às 9 horas catequeses e confissões, e os peregrinos vão passando pelo interior do santuário para saudar Nossa Senhora. E às 18 horas de sábado teremos a missa de abertura, que será presidida pelo Dom Manuel Linda, bispo da Diocese do Porto. E depois então teremos ao longo da noite a vigília de oração. E domingo, às 8 horas, teremos a reza do terço e às 9 horas a missa de encerramento, que será presidida por Sua Excelência Reverendíssima Senhor Dom Zeferino Zeca Martins, Arcebispo do Ambo. Padre, esta peregrinação de 2024 traz também novidades? Traz novidades. Aliás, estar no santuário é sempre uma novidade, pois estamos num lugar de oração, no lugar da escuta da Palavra de Deus, no lugar de partilha de fé, e por isso há sempre esta novidade que é da escuta da Palavra de Deus. Mas temos conosco, pela primeira vez, o bispo da Diocese de Porto, o convidado da Diocese para presidir as festividades da peregrinação ao Santuário da Nossa Senhora da Conceição da Muxima. E, portanto, mais uma vez, a Nossa Senhora que está a passar pelas dioceses de Cachito, Luanda e Viana, virá pelo Rio às 18 horas e chega aqui no santuário sábado pelas 18 horas e 30 minutos. Quantos fiéis são aguardados para esta peregrinação ao Santuário da Nossa Senhora da Muxima? Nós, enquanto igreja, enquanto diocese, preocupamos-nos, não estamos preocupados com os números. Se participa 2 ou 3 fiéis, desde que participem na consciência de que estão no lugar da escuta da palavra do Senhor, no lugar da prática da penitência, isto já nos ajuda, já nos faz feliz. No entanto, têm participado muitos peregrinos. Alguns dizem que o ano passado participaram mais de 600 mil peregrinos, alguns dizem 1 milhão. Para nós aqui participem peregrinos, seja não nos interessam os números, mas que participem em consciência, de uma maneira ativa, consciente e frutuosa. Questão de saneamento e também de segurança, está tudo salvaguardado? Numa perfeita comunhão entre a Diocese de Viana e o Governo da província de Luanda, nós dividimos, portanto, as funções. Nós, enquanto igreja, ocupamos-nos do altar e o Governo ocupa-se do asseguramento dos peregrinos. É assim que o saneamento básico, a saúde está a cargo do Governo. E temos certeza que tudo que foi preparado, até agora os trabalhos feitos, dão-nos garantias de que 95% tudo está ao posto para acolhermos os peregrinos neste santuário, neste lugar santo, que é o Santuário de Nossa Senhora da Conceição da Muxima.
Muito obrigada, Padre Queiroz Figueira, é o porta-voz da peregrinação a Mushima pela Igreja Católica. Ora, durante o nosso trajeto nós nos deparamos com dois amigos que há 2 anos decidiram fazer a peregrinação, como a própria palavra diz, sair, andar, caminhar até um local santo. E é o que vamos acompanhar agora. Com terço ao peito e nas mãos um cajado, mochila às costas, os compadres Wilson Luís e Serra Bango, que se podiam passar por 2 escuteiros, partiram da Ponte do 25 em Viana às primeiras horas desta quarta-feira com destino a Mushima, onde devem chegar apenas amanhã, sexta-feira. É o 2º ano que fazem esta peregrinação, muitos quilómetros a pé, assumindo a peregrinação no verdadeiro sentido da palavra. Um ato de fé que também pode ser entendido como um sacrifício pela fé e que nada tem de ver com cumprir uma promessa. Aliás, é a pergunta que mais lhes fazem e a resposta tem sido. São 365 dias que a pessoa vive, entretanto, pronto. Então, é bom sempre voltar a mamar para reforçar a proteção. Todo filho, quando vai ter com a mãe, vai ter com a mãe, porque a mãe é a protetora. Da mãe nós esperamos tudo. Da mãe nós esperamos o carinho, enfim, por isso é que a mãe não nos cobra nada, cobra apenas a nossa presença, o nosso carinho, a nossa atenção. Mas sobretudo o que pedimos a Mamã Mushima é que ela nos proteja com seu manto, proteja o povo angolano, a todos nós. Diferente do seu compadre, o Wilson Luís participa da festa anual católica desde muito novo. A primeira experiência foi com o pai, há 26 anos, e não mais parou. Da Cabala até a Mushima, fizemos quase 10 horas. Participei na inauguração da ponte, frequentei a Mushima quando a estrada no outro lado estava em construção, aquela poeira toda sobre mim. A primeira noite destes peregrinos de Luanda foi em Catete, a uma distância de 65 quilómetros do Santuário da Mãe do Coração. Montamos as nossas tendas, temos aí os nossos lençóis. Tivemos a noite tranquila. Livramos de todo o conforto eventualmente que tenhamos em casa, todas as mordomias, e nos propormos a caminhar à base de pão e água. Serra Bango, e pela sua experiência, diz que a peregrinação é uma oportunidade para o fomento do turismo cristão e, por isso mesmo, exorta a aposta em infraestruturas para a sua maximização. Aqueles que querem fazer a peregrinação como nós, não há absolutamente nada. A água, se quisermos tomar banho, se passarmos mal não temos, se quisermos passar a noite não há absolutamente nada, se quisermos tomar uma refeição ou um chá, não há absolutamente nada. E então eu penso que deveriam desenvolver essa vertente que é muito lucrativa. A Mushima vai para lá muita gente todos os santos dias do ano. E as pessoas querem um sítio onde esperam por um sítio onde possam se albergar, não é? Por exemplo, aí na Cabala não existe absolutamente nada. E a Cabala, se nós dissermos por baixo da ponte, aquilo é uma maravilha. Os dois homens, compadres na vida e na fé, garantem que não vão desistir da sua peregrinação anual a Mushima e explicam porquê. Eu me sinto um escravo de Cristo. Telatona é um dos municípios mais vibrantes e modernos da província de Luanda, até mesmo de Angola. É um ícone de desenvolvimento urbano e econômico. A população de Telatona anda já pelos 500 mil habitantes e revela uma tendência de crescimento. O município destaca-se igualmente por ser jovem município e é frequentemente designado como o pulmão econômico de Luanda. É, para muitos, a cidade financeira da província capital. A população de Telatona é diversificada, o que reflete a atração que o município exerce sobre pessoas de diferentes partes do país e até do exterior, que veem de Telatona o lugar certo para viver e trabalhar.
As modernas infraestruturas de Talatona, com áreas residenciais de alto padrão, escolas, universidades e academias de formações múltiplas, áreas comerciais, criam as condições para que o município se posicione como um relevante centro de negócios. E não menos relevante, o município é um importante polo de educação de nível superior, com várias universidades e institutos que atraem estudantes de todo o país. Talatona é um exemplo de como o planejamento urbano pode transformar uma região em um verdadeiro motor de crescimento. De ontem para cá, as coisas estou a ver que está mais ou menos, porque antigamente nós, seja em termos dos materiais, íamos a partir do Kikolo, mas desde que as coisas estão a se desenvolver, já nos facilita comprando as coisas, pelo menos aqui no Talatona temos algumas lojas, tanto aqui no Patriota, mais próximo comigo aqui, já me facilita em termos de transporte. Achei que é um município bom, bem organizado em termos de infraestruturas. Por acaso é um município desenvolvido, é bonito, tem boas infraestruturas. Embora Talatona seja amplamente reconhecido pelas suas áreas modernas e urbanizadas, o município também abriga bairros em desenvolvimento e outros não ainda completamente urbanizados, o que reflete uma realidade diferente, mas é importante para o crescimento desta região. Nós, na verdade, temos aqui 2 distritos com as suas comunidades ali um pouco ainda num processo, não de uma infraestrutura, o distrito urbano da Camama e a cidade universitária, propriamente dito, onde ainda encontramos algumas situações de construções anárquicas e de uma forma geral, de não haver ainda ali um ordenamento do território como nós esperávamos. Contudo, existe um trabalho feito pelo setor técnico que tem a ver com o arruamento, com todo o mapa, o plano diretor de uma programação, no sentido de podermos requalificar essas zonas. Na minha opinião, a vida aqui é muito cara. Comparando o shopping do Bela, os preços que aqui são comercializados, em comparação com outros supermercados que se calhar estão numa zona menos desenvolvida que esta, chega a ser um bocadinho mais diferente, né? Aqui chega a ser mais caro do que lá. Estamos bem com a energia, mas em termos de água, temos muito problema de água. Talatona cresceu muito, mas estamos um bocado em fraco em termos dos negócios. A única dificuldade aqui é a mobilidade. Esse é um município que realmente está desenvolvido, né? Como eu já disse, em termos de infraestrutura. Agora, outros municípios deixam a desejar. Mas esse, em termos de estrada, né? Tá bem mais estruturado do que os outros municípios. O município enfrenta uma série de desafios, alguns deles diretamente relacionados com a segurança pública e a mobilidade urbana. A necessidade de melhorar e expandir as opções de transporte público é vital para garantir que Talatona continue a ser um lugar acessível e funcional. Um dos desafios tem a ver com a mobilidade, fazer com que a mobilidade seja uma realidade em todas as artérias, não só nas vias principais, mas como as secundárias e terciárias. Por exemplo, a nossa marginal do Benfica, que é uma marginal que apresenta uma capacidade muito grande de acolher vários serviços, desde as questões culturais, questões de turismo, de grandes eventos naquela marginal, é um desafio muito grande que temos ali a colocar. O município é um lugar onde a tradição criando uma identidade única que faz de Talatona um dos locais mais desejados para se viver e investir em Angola.
Talatona, o coração pulsante da modernidade em Luanda, é onde o novo e o promissor se encontram. É também um espaço de oportunidades onde a tradição e a inovação convivem harmoniosamente, criando um ambiente propício para quem busca crescer e prosperar. Os jornalistas foram hoje desafiados a apostar num modelo de informação mais voltado para a promoção do desenvolvimento social e despertar a juventude para ações que facilitem a sua rápida integração. A conferência internacional que teve lugar aqui em Luanda contou com a participação de convidados de vários setores da sociedade. Sob o lema Empoderar a Juventude através dos mídias, o Pascal, projeto de apoio à sociedade e administração local em Angola, financiado pela União Europeia, realizou nesta quinta-feira em Luanda a conferência sobre mídias e cidadania, com o objetivo de discutir a promoção de uma participação da juventude mais ativa nos mídias. Os jovens consideram esta conferência como uma grande oportunidade de troca de experiência e aquisição de conhecimentos. Um intercâmbio entre profissionais renomados do Brasil e estamos a colher de facto uma experiência significativa no âmbito da mídia e cidadania, não é? Como utilizarmos a comunicação para o desenvolvimento, para a transformação social. E este intercâmbio entre os brasileiros e os angolanos está a ser bastante acolhedor para nós. E experiências totalmente práticas, né, de como o Brasil tem utilizado as suas redes sociais, os órgãos de comunicação social, a fim de transformar as sociedades, quer urbanas, quer rural. Para maior informação, maior diálogo entre a juventude, é um momento em que jovens e adultos podem trocar experiências e aprender sobre mídias sociais e juventude. É sempre importante porque ajuda-nos também a ver em que espaço como jovens podemos atuar e em que podemos contribuir através das mídias, uma vez que nós como jovens passamos a maior parte do nosso tempo na internet, nos nossos Facebooks, etc. Então podemos tirar proveito destes meios para também desenvolver mais a nossa participação cidadã e contribuir para o desenvolvimento do país. Uma oportunidade de ganharmos conhecimento daquilo que o Brasil e os países convidados estão a fazer relativamente à implementação das políticas juvenis e as mídias sociais, né? É uma oportunidade de nós sabermos melhor usar as redes sociais para a juventude e a Pascal tem feito um bom trabalho no âmbito da cidadania, a promoção das políticas para a juventude, oportunidades. E esse é mais um momento em que os jovens poderão aprender com os líderes que estão cá em Angola e também não só, temos jornalistas nacionais que também vão falar das experiências que têm em relação ao trabalho com a juventude. O diretor do Pascal ressaltou o papel fundamental dos mídias na sensibilização e informação da população, afirmando que os jornalistas são elementos essenciais no processo de comunicação para o desenvolvimento da sociedade e o empoderamento da juventude. Entendemos que a mídia não é apenas um canal de comunicação, mas sim uma ferramenta poderosa que pode e deve ser utilizada para educar, mobilizar e empoderar os cidadãos e cidadãs, especialmente os jovens. Uma juventude em Angola que representa mais do 60% os menores de 24 anos. Esta conferência busca destacar e expandir este papel, transformando a mídia num vector de mudança social e de inclusão. Caríssimos jornalistas, vocês são os artífices desta transformação, vocês moldam a opinião pública, informam o debate democrático e têm o poder de influenciar a agenda política e social.
Neste espaço de constante mudança e desafio, a responsabilidade de um jornalista é imensa, pois não se trata apenas de relatar os factos, mas de compreender e comunicar as nuances de cada história, garantindo que todas as vozes sejam ouvidas, especialmente as dos jovens. É essencial que consideremos novas formas de engajamento que transcendem os métodos tradicionais, que exploremos tecnologias emergentes e plataformas digitais que falam a língua dos jovens. Precisamos de estratégias que movam a juventude não só a ouvir e a aprender, mas senão também a agir. Juntos, podemos assegurar que a mídia continua a ser uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento social e a promoção de uma cidadania responsável. Para este evento, o Pascal trouxe para Angola 2 jornalistas brasileiros para a troca de experiências com jornalistas angolanos. E já na ponta final, seguimos para a ilha de Luanda, que acolhe hoje o lançamento de uma plataforma angolana voltada para o financiamento colaborativo de projetos. A iniciativa tem pela frente a Budiva. O jornalista Simão João acompanha ao pormenor o evento e traz mais detalhes. Simão, boa noite. Resumidamente, como é que vai funcionar esta plataforma? Ora viva, boa noite, Simeão Gundula e também aos telespectadores a esta hora no Girassol Jornal. De resto, é uma plataforma de financiamento colaborativo que tem por objetivo angariar, portanto, alguns fundos para apoiar diversas instituições de cariz social. Mas, para mais detalhes, eu vou agora à conversa com o fundador da FoundCube, Carlos Saturnino. Muito boa noite. Como é que, de resto, vai funcionar esta plataforma que tem por um dos seus grandes objetivos a angariação de fundos para apoio às instituições de cariz social? Muito boa noite, Carlos Saturnino, fundador da FoundCube. Portanto, nós hoje apresentamos aqui a plataforma de financiamento colaborativo, que tem como objetivo criar uma comunidade nesta fase de doadores para projetos de cariz social. Portanto, de diferentes setores como a educação, o ambiente, a saúde e outros mais que podem aparecer. Nesta altura, quantos apoios já conseguiram angariar? Há uma meta, uma estimativa para vocês poderem então angariar e apoiar essas instituições? Portanto, conforme foi apresentado, cada projeto tem o seu objetivo. E nós hoje à noite estamos a trabalhar com as pessoas aqui convidadas e com todo o mundo que está em casa a acompanhar esta transmissão que temos também live nas plataformas nas redes sociais e temos projetos que vão até 6 milhões de kwanzas, projetos de 17 milhões de kwanzas, projetos de 13, 14 milhões de kwanzas e vamos ver o que é que conseguimos hoje, mas o ideal é as pessoas perceberem que estas campanhas têm 30 dias para angariar aquilo que são os montantes que precisam para as suas causas. Sabemos nós que também a CMC, no caso da Comissão de Mercado de Capitais, portanto, juntou-se também a esta plataforma no sentido de contribuir com os seus projetos. Portanto, a CMC, como regulador para a FoundCube, é um parceiro essencial e tem sido de apoio desde o início na concepção deste projeto, portanto, com a parte legal, em que juntos vamos trabalhando na parte de regras e regulamentos para esse setor. Obrigado. Carlos Saturnino, ele que é o fundador do projeto FoundCube, um projeto de financiamento colaborativo que tem por objetivo, então, angariar fundos para apoiar instituições de cariz, portanto, social. Nós, com certeza, Simeão Gundula, vamos poder trazer mais depoimentos sobre esta plataforma que foi hoje então lançada aqui na ilha de Luanda, em um dos restaurantes desta cidade de Luanda. Por agora é tudo. Boa noite, Simeão. Muito boa noite, Simão João. O essencial sobre o ato de lançamento de uma plataforma angolana de financiamento colaborativo. Ponto final às notícias nesta edição do Girassol Jornal. Conto consigo amanhã à mesma hora. Boa noite. Vá-se bem.